O talento 3S que só se compra com trilhões está nas minhas mãos. Mas só preciso gastar 1 yuan para conseguir. Até mesmo pílulas de 9º grau e armas de nível celestial custam apenas 0,99 yuan. No entanto, quando despertei o talento de nível F, Poder do Trovão, no exame de admissão à faculdade, fui ridicularizado por todos os professores e alunos da escola. Eu sou um gerador de Kun inútil. O que eles não esperavam era que, quando a besta feroz de nível Rei invadisse a cidade, eu só precisaria de um golpe de trovão divino dos 9 céus para matá-la instantaneamente. Neste exato momento, estou no pátio da escola, olhando atordoado para cada um dos meus colegas despertando, sentindo em meu coração que por 18 anos, o cheia de transmigração necessário estava sempre em estado de carregamento. Então verifiquei o painel do sistema novamente. O sistema de eliminação instantânea de 1 yuan foi carregado em 98%, hospedeiro. Só precisa que o chefe na frente do público insira 3 emojis de cachorro para ajudá-lo a acelerar o progresso. Justamente neste momento, uma voz interrompeu minha meditação. Próximo, aluno Shen Fan, por favor, suba ao palco para participar da cerimônia de despertar. Então subi lentamente ao palco e coloquei minha mão na pedra de despertar em forma de bola de cristal. No entanto, apenas um raio de luz fraca foi emitido. Vendo isso, o professor ao lado gritou com uma voz de desgosto: aluno Shen Fan. Despertou o talento de nível F do sistema de combate, Poder do Trovão. Justamente neste momento, é uma pena. Shen Fan, o cara mais bonito do mundo em 18 anos, realmente só despertou o talento de nível F mais lixo. Depois de ouvir isso, embora eu estivesse um pouco desapontado, mas eu não me importei muito, porque meu sistema já carregou 99% agora. Quase lá. Em uma semana, o exame final dos alunos do último ano do ensino médio começará. Deve dar tempo. Se o sistema ainda não tiver carregado 100% nesses 7 dias, então eu realmente vou começar a xingar. Agora, só posso pegar mais um pouco de sorte dos chefes na frente da tela. De repente, neste momento, uma mensagem apareceu em minha mente. Depois de esperar 18 anos, mais os 7 anos emprestados dos chefes, o sistema finalmente terminou de carregar. O sistema de eliminação instantânea de 1 yuan foi vinculado com sucesso. Eu xinguei em meu coração, finalmente consegui. Então, ansiosamente, entrei na página do sistema que só eu podia ver. Eliminação instantânea de 1 yuan. A introdução do sistema diz que você pode obter 3 eliminações instantâneas de 1 yuan por mês. Os itens deste mês são os seguintes: Talento SSS, Trovão Divino dos 9 Céus, compre por 1 yuan. Pílula de 9º grau, Pílula de Sangue Antiga e Selvagem, compre por 1 yuan. Arma de nível celestial, Martelo do Trovão dos 9 Céus, compre por 1 yuan. Em um instante, fiquei paralisado. Este é o sistema de eliminação instantânea de 1 yuan, e cada mês você pode usar 3 yuans para comprar 3 tipos de mercadorias que aparecem. Suprimindo o fervor em meu coração, eu sei que agora não é a hora de receber. Depois de voltar para casa, vou receber. Depois de sair da página, meu coração ficou completamente louco. Sofrendo por tanto tempo, finalmente vou me levantar. Eu realmente não consigo evitar querer gritar em voz alta que meu destino está em minhas próprias mãos e não nos céus. Depois de um tempo, a cerimônia de despertar terminou. Corri imediatamente para o apartamento que aluguei e comprei rapidamente esses 3 produtos de primeira linha. Afinal, ainda não sei se é verdade ou não. Olhando para o sistema que pode ser aberto a qualquer momento, fiquei completamente aliviado. Ainda bem. Tudo isso não é um sonho. Em seguida, gastei 3 moedas para comprar todos os produtos. Quando recebi o primeiro talento de nível SSS, fiquei repentinamente atordoado. Apenas olhei para fora da janela. O céu ensolarado de repente ficou cheio de nuvens escuras, e o trovão aterrorizante ressoou por toda a cidade de Tianyuan. As pessoas na cidade levantaram a cabeça. Olhei para o céu escuro e todos ficaram chocados sem palavras. O diretor de Zenvu-si tinha uma visão única. Ele percebeu de relance que este era o talento despertado por alguém. Na sala vazia, ele disse com uma expressão séria: quem despertou o talento? Vai investigar imediatamente. Em seguida, uma sombra negra apareceu e desapareceu instantaneamente no local. Na velha casa alugada, todo o meu corpo estava dormente. Apenas vi inúmeros raios roxos, caindo loucamente das nuvens, como cobras trovejantes espirituais, viraram e correram para a pequena cabana. Atingiu meu corpo diretamente. Em um instante, uma sensação de dor excruciante se espalhou instantaneamente por todo o meu corpo. Aquele tipo de dor paralisante.
Eu não pude deixar de soltar um palavrão. Na visão antes de Shen Fan desmaiar, apenas vi inúmeras cobras trovejantes roxas correndo em direção a ele. Droga, eu não vou morrer eletrocutado pelo meu próprio talento, certo? Depois de dizer isso, não consegui mais aguentar. Fechei os olhos e desmaiei diretamente. Não sei por quanto tempo fui atingido por um raio roxo. Abri lentamente os olhos na escuridão. Eu não morri? Eu me sentei do chão. Olhei horrorizado para os arcos roxos que transbordavam da superfície do meu corpo. Estendi a palma da mão e vi um raio roxo aterrorizante brilhar instantaneamente. O raio roxo aterrorizante anterior agora pode ser usado livremente. Guardei o raio divino. Eu me levantei lentamente, reprimindo meu entusiasmo e abri imediatamente o painel. Anfitrião Shen Fan. Há de 18 anos. Reino Guerreiro 7 estrelas. Talento SSS 9 Céus Trovão Divino. Armacel nível 9 Céus Martelo do Trovão. Item Pílula de 9º grau. Loja de pontos da Pílula de Sangue da Terra Desolada foi aberta. Ao ver isso, engoli em seco. O reino saltou diretamente para o Guerreiro 7 estrelas. Isso é muito incrível. Em seguida, olhei para a Pílula de 9º grau nos itens. Sem dizer uma palavra, peguei e coloquei na boca. Então sentei-me rapidamente de pernas cruzadas, fechei os olhos e comecei a controlar o trovão divino em meu corpo para absorver o poder medicinal. Após alguns minutos de luta no mar de Qi, avancei diretamente do Guerreiro 7 estrelas para o Reino da Quebra de Reino 3 estrelas. Depois de me recuperar, fiquei repentinamente atordoado ao olhar para o sol nascente do lado de fora da janela. Por quanto tempo eu estive inconsciente? Pensando nisso, procurei imediatamente o telefone antigo com botões. Droga, hoje é o dia do vestibular. Olhei para a data no telefone antigo. Eu não tive tempo para pensar, apenas vesti uma roupa qualquer e fui para o centro esportivo de Tianyuan City. Depois de mais de uma hora, finalmente cheguei à entrada do exame. Assim que entrei no estádio, ouvi as vozes de inúmeros alunos discutindo. Vocês ouviram? Desta vez, 3 alunos com talentos poderosos apareceram em nossa cidade de Tianyuan. Essas 3 pessoas parecem se chamar Li Yan, Shen Feng e Liu Huyan. Ouvi dizer que eles se reconciliaram e que suas famílias são muito grandes. Ouvindo isso, fiquei imediatamente interessado e encontrei o ônibus da minha escola. Seguimos para a área militar de Tianyuan City, onde há fiscais especialmente responsáveis pelo exame da tarde. As regras do exame da tarde também são muito simples. É para determinar a classificação por meio de combate real conforme o ônibus se movia, ficava cada vez mais longe da área movimentada da cidade. Finalmente, passando por um portão de aço, paramos em um espaço aberto. Havia soldados armados por toda a parte. Eu segui as pessoas para fora do ônibus. Na frente do espaço aberto, um palco temporário foi montado. Um rugido aterrorizante de uma besta feroz veio de trás não muito longe. Era uma pequena cidade cheia de feras ferozes e também o local para o exame de dança. De repente, um aluno bem construído saiu da multidão. Seu rosto estava cheio de arrogância. Ele disse: "Parece que o melhor aluno da província desta vez serei eu." Quando todos ouviram a voz, estavam prestes a zombar algumas vezes, mas quando viram a pessoa, eles se calaram. Porque a pessoa que disse isso era Shen Feng, uma das figuras de destaque do primeiro colégio de Tianyuan. Virei minha cabeça para olhar para Shen Feng, que tinha 18 anos. Ele era realmente um homem robusto e forte. Shen Feng também pareceu me notar e disse: "Irmãozinho, você também veio participar do exame de dança com sua pele macia e carne tenra." Não sei por que ele realmente sentiu um traço de perigo do rosto branco ao lado dele. Eu olhei calmamente para Shen Feng ao meu lado. O sangue em meu corpo estava um pouco agitado por alguma razão. Não, a pessoa na frente de mim não merece que eu haja. Irmão Shen, você não pode abrir o champanhe muito cedo. Não julgue os outros facilmente. Justamente neste momento, uma risada suave veio. Todos olharam surpresos e descobriram que era Li Yan, um dos grandes gênios. Li Yan veio para a frente de Shen Feng. Ele disse com uma risada: "Quantas vezes eu te disse, seja discreto. Como você pode julgar as pessoas pela aparência?" Shen Feng ergueu o queixo com arrogância. "Pare de fingir na minha frente. Quando eu te superar, você terá um bom momento. Então eu vou esperar que o aluno Shen me supere." Depois de falar, os olhos brilhantes de Li Yan olharam para mim. Este colega parece um pouco desconhecido. Ao ouvir isso, eu respondi: "Eu sou apenas um plebeu do terceiro colégio de Tianyuan." Depois de falar, caminhei em direção à multidão.
Afinal, eu não estava interessado em ter muito contato com esses gênios arrogantes. Mas ainda fui derrubado por Shen Feng. Colega, você não está nos dando cara aos alunos do primeiro colégio de Tianhua? Ao ver a expressão de Shen Feng, todos balançaram a cabeça instantaneamente, temendo que esse aluno estivesse perdido. Atreva-se a ofender o jovem mestre Shen. Toquei meu nariz e ri baixinho. Todos os alunos da sua escola número 1 de Tianyuan são tão dominadores? Os punhos cerrados de Shen Feng estalaram. Ele estreitou os olhos e sorriu. E se eu for dominador? Vendo isso, apertei lentamente a palma da minha mão, as nuvens de trovão dentro do meu corpo começaram a brilhar loucamente, e 2 instrutores apareceram na plataforma alta à distância em algum momento. A mulher se chama Song Huoyun, e é a supervisora deste exame, e o homem se chama Qin Junho. Empregando um posto de major no distrito militar, Qin Junho observou os dois se confrontando abaixo com grande interesse. Interessante, ainda nem começou. Esses pequenos ficaram animados. Song Huoyun olhou para os dois abaixo com um rosto frio. Que chato. Entre este grupo de alunos, aqueles que podem competir com Shen Feng são Li Yan e Liu Huyan, certo? Qin Junho riu levemente. Essas informações sobre Shen Feng não foram registradas. Ele é esse tipo de valentão que intimida os fracos. Song Huoyun não respondeu a ele, mas disse lentamente. De fato, não sei porquê, mas sinto uma força violenta vindo desse aluno. Qin Junho olhou para Song Huoyun surpreso. Você não está brincando, certo? Seu reino é o reino da lua ardente. Como é possível sentir esse tipo de aura vindo de Shen Feng? Lá embaixo, Shen Feng estava olhando para mim, revelando um sorriso de desdém. Por que você não fala? Minha palma caída já estava bem fechada. Os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente. 3 segundos são o suficiente para lidar com ele. Mas bem neste momento, uma voz fria veio não muito longe. Que tipo de habilidade é intimidar os fracos? Todos olharam. Eles ficaram animados instantaneamente. Ele está vindo. Segui os olhares da multidão. Essa pessoa era Liu Huyan. Ela caminhou com seus pés de jade charmosos, atraindo a atenção de todos. Liu Huyan se aproximou e olhou friamente para Shen Feng. Sua escola número 1 é dominadora. Não tem nada a ver comigo, mas se você intimidar o pessoal da nossa escola número 3, eu serei o primeiro a discordar. Justamente quando os dois lados estavam em confronto, uma onda de coerção aterrorizante surgiu de repente, e dezenas de milhares de alunos acordaram instantaneamente. Vendo que o efeito foi alcançado, Qin Junho na plataforma alta retirou a aura que emanava de seu corpo. Song Huoyun deu um passo à frente primeiro. Ela disse, meu nome é Song Huoyun, e sou a supervisora do seu exame marcial. A seguir, vou explicar as regras do exame marcial deste ano para vocês. Este exame marcial implementa um sistema de pontos, e vocês precisarão obter pontos caçando feras ferozes. Todos os alunos que conseguirem entrar no top 10 da tabela de classificação não só poderão ser admitidos nas melhores universidades de artes marciais, mas também em uma semana. Eles também podem participar do acampamento de treinamento de elite organizado pela capital da província. Lembrem-se, vocês devem retornar aqui antes do pôr do sol. Ao mesmo tempo, a entrada da cidade das feras ferozes foi aberta instantaneamente. Uma rajada de vento frio surgiu, e estava cheia de uma atmosfera de abandono. Dezenas de milhares de candidatos entraram correndo instantaneamente, fervendo de excitação. Eu olhei para os estudantes que estavam formando equipes ao meu lado, sem pensar muito. Eu caminhei diretamente em direção à cidade das feras ferozes. De repente, a voz de Liu Huyan veio. Colega, tem certeza de que quer entrar sozinho? Eu parei educadamente e balancei a cabeça silenciosamente. Vendo-me acenando com a cabeça, as sobrancelhas de Liu Huyan franziram ligeiramente. Essas pessoas são realmente tão estúpidas. Você só tem a força de uma estrela de artista marcial. Você realmente quer fazer o exame marcial? Aconselho você a desistir. Ao ouvir isso, eu sorri levemente, não expliquei e me virei sem hesitar para sair. Liu Huyan me observou desaparecer na multidão e não disse mais nada. Então, ela levou algumas pessoas e também entrou. Assim que entrei na cidade das feras ferozes, fui para um lugar com pouca gente. Os olhares de Song Huoyun e Qin Junho do lado de fora sempre estiveram fixos na tela. Entre eles, as imagens de Liu Huyan, Li Yan e Shen Feng estavam bem no meio. Coronel Song, o que você está olhando? Qin Junho, que estava ao lado, de repente percebeu que Song Huoyun estava olhando fixamente para a imagem na borda. Nesse momento, ele descobriu que Song Huoyun tinha uma ficha em sua mão. Nome: Shen Fan. Idade: 18. Talento:
Poder do trovão de nível F nível, artista marcial de uma estrela. A força de um artista marcial de uma estrela também ousa participar do exame marcial. Kim Jun olhou repentinamente para a tela acima e viu uma figura preta e borrada passar. Em seguida, uma fera feroz comum de nível 5. Teve sua cabeça explodida instantaneamente. Matar uma fera feroz comum de nível 5, ganha 50 pontos. Olhando para o cadáver da fera feroz caído na minha frente, fiquei chocado. Quem está falando? Olhei para a esquerda e para a direita e de repente percebi. Abri rapidamente o painel. Os pontos aumentaram em 50. A loja de recompensas foi aberta. Eu não esperava por essa prova marcial. Encontrasse inesperadamente uma maneira de aumentar os pontos. Uma excitação indescritível me fez uivar para o céu involuntariamente. Assim que eu estava gritando pela metade, de repente vi um drone inteligente no ar. Droga, quase esqueci. Isso é um exame marcial. Talvez alguém esteja me observando na tela agora. Suprimi a agitação em meu coração e olhei para Ji-Fenqi. O número 50 apareceu após eu matar uma besta canina mutante. Isso significa que matar uma fera de nível 5 também pode render 50 pontos de exame marcial. Agora eu não estou mais preparado para esconder minha força. O sangue em meu corpo explodiu instantaneamente. Ignorei as feras ferozes ao redor e corri em direção à área mais interna da cidade. Afinal, as feras lá dentro são de um nível mais elevado, seja pelos pontos do sistema ou pelos pontos de mérito marcial. Poderia aumentar ainda mais. Abater mais feras para ganhar uma boa quantidade de pontos do sistema. Atributo madeira. Dentro da tenda militar, Kim Jun esfregou os olhos. Ele se levantou bruscamente. E isso é impossível. Ele explodiu a cabeça de uma fera de nível comum 5 com um soco agora há pouco? Eu não estou vendo coisas, né? Nesse momento, uma figura estava entrando rapidamente na cidade. Kim Jun começou a se perguntar novamente. Ele está indo em direção ao centro? Aquele lugar é cheio de feras de nível comum 8 e 9, e até mesmo feras ocasionais de nível avançado 1. Song Huoyun semicerrando os olhos. Quem te deu a coragem de entrar na área central? Um sorriso apareceu de repente em seus olhos. Agora, enfrentando este grupo de feras de nível comum 9. O que você vai fazer? Eu, que tinha acabado de entrar na borda da pequena cidade, parei, meus olhos fixos nas dezenas de feras de nível comum 9. Estas são um grupo de gato-demônio de sangue, possuindo garras extremamente afiadas e velocidade extremamente rápida. Estudantes comuns de 9 estrelas que encontram este tipo de fera só têm uma opção: fugir. Afinal, enfrentar este tipo de fera com velocidade aterrorizante é o mais perigoso. De repente, o gato-demônio de sangue no topo da árvore, exalando uma aura feroz, depois de descobrir este invasor estrangeiro, instantaneamente arranhou o chão com suas 4 garras e correu em minha direção. Vendo a fera correndo, meus olhos estavam cheios de intenção louca. O ki e o sangue em meu corpo surgiram loucamente, meus pés pisando no chão. Toda a pessoa foi instantaneamente ejetada, os 5 dedos cerrados, um soco lançado. Embora a velocidade do gato-demônio de sangue seja muito rápida, ainda não é mais rápida que Shen Fan, que rompeu o reino 3 estrelas. Este soco aterrorizante atingiu precisamente a cabeça do gato-demônio de sangue que acabava de pular, ao mesmo tempo, acompanhado por um som de explosão. Até mesmo o osso do crânio foi quebrado por este soco feroz. Matar uma fera de nível comum 9, ganha 90 pontos. Sem tempo para ficar feliz, um som de rasgo veio de trás. Eu não olhei para trás. Meu corpo girou 180 graus e um chute foi lançado. Este chute cheio de ki e sangue chutou diretamente o gato-demônio de sangue atacante para longe. O corpo inteiro da fera voando para trás explodiu diretamente no ar. As outras feras gato-demônio de sangue, vendo isso, soltaram rugidos estranhos e então se viraram e correram. Não pensem em fugir. Minhas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Como eu poderia deixar passar esses ricos pontos? Minha figura vacilou. E eu os persegui a uma velocidade de 100 metros por segundo. Em pouco tempo, vários sons de explosão soaram. Eu sacudi a sujeira em minhas mãos e olhei para o painel. Neste curto período de tempo, os pontos já haviam subido para 590 pontos. Depois de fechar o painel, dei uma olhada na lista de pontos do exame marcial, classificado em terceiro lugar na lista. Olhando para Li Yan, que estava em primeiro lugar, e Shen Feng, que estava em segundo, não fiquei muito surpreso. De repente, ouvi o rugido de uma fera vindo de longe. Um sorriso excitado apareceu no meu rosto. O jogo de aquecimento acabou.
O verdadeiro momento de caça está prestes a começar. Depois de 2 horas de matança, meus pontos chegaram a mais de 100.000 e me tornei o foco de atenção dos candidatos. De repente, um rugido veio de longe. Olhei para cima e vi um javali espinho de ferro na estrada, colidindo loucamente à distância. Sua força aterrorizante jogou todos os carros na estrada para o alto. E aquele javali espinho de ferro parecia estar perseguindo alguns candidatos reunidos. Ao ver isso, corri imediatamente para lá. Esta besta feroz de nível avançado de primeiro nível definitivamente tem mais pontos. Não pode ser roubado por outros. Dentro da barraca militar, Kim Junho e Song Hwan também estavam prestando atenção em mim o tempo todo. Eles ficaram chocados com minha operação. Afinal, para conseguir matar uma besta feroz de nível 9 normal com um único golpe, é impossível alcançar isso sem quebrar o reino de 2 estrelas. A câmera volta para a estrada dilapidada. Uma garota foi encurralada por um javali espinho de ferro. Ela estava freneticamente tateando o talismã que salva vidas em sua mochila com uma expressão de pânico. Mas o extremo medo em seu coração a impediu de encontrar o interruptor. Os outros candidatos observaram o assassino correndo em direção à garota. Eles também estavam com tanto medo que não ousaram avançar para resgatá-la. Vi o javali espinho de ferro com os olhos injetados de sangue, levantando 2 presas aterrorizantes, colidindo loucamente em direção à garota. O drone inteligente acima capturou esta cena. Os corações das 5 pessoas dentro da barraca militar estavam suspensos. Ao ver isso, a garota fechou os olhos desesperadamente e gritou loucamente. Foi neste momento crítico. Uma sombra preta borrada passou de repente. Sob o olhar chocado de várias pessoas, a besta feroz foi derrubada para fora. Alguns segundos depois, o aterrorizante javali espinho de ferro de repente rastejou para fora novamente e soltou um rugido aterrorizante para mim. Com certeza, a defesa de uma besta feroz de nível avançado de primeiro nível é realmente surpreendente. De repente, abri a boca para os estudantes. Este não é um lugar para vocês virem. Vão embora rapidamente. Vários candidatos ficaram atordoados por um tempo, e então saíram rapidamente. A garota que estava saindo de repente parou, virou-se e olhou para aquela figura alta e bonita. Obrigado. Acenei ligeiramente com a cabeça. Respondi, vão embora. Vão para a periferia. Depois que vários deles partiram, olhei para os olhos escuros da besta feroz à minha frente. Meus olhos negros estavam cheios de fanatismo. Deixe-me ver quantos pontos você vale, besta feroz de nível avançado de primeiro nível. Dentro da barraca militar, Kim Junho se levantou de repente. Este cara é louco? Ele ainda quer continuar lutando? Este é um javali espinho de ferro de nível avançado de primeiro nível. Não é uma besta feroz comum. Song Hwan ao lado disse com interesse. Vamos continuar assistindo. Sempre sinto que esse garotinho não é o tipo de pessoa tola. Na tela, cerrei meus punhos. Mas minha visão entrou no shopping. Afinal, eu não tenho nenhuma habilidade agora. Meu corpo está evitando o javali espinho de ferro que está correndo em minha direção. Embora eu não consiga matar essa besta feroz agora, minha velocidade não é comparável à dessa criatura. 1 minuto depois, encontrei uma habilidade bem adequada, mas fiquei chocado ao ver o preço. O preço é de 100.000 pontos. Os mais de 10.000 pontos economizados arduamente quase desapareceram. No entanto, depois de ler atentamente os atributos da habilidade, cerrei os dentes e a comprei diretamente. Inúmeros conhecimentos invadiram minha mente. 9 Reinos do Trovão, qualidade de nível místico baixo. Introdução. Ao cultivar até o primeiro reino, uma força vital escura será injetada no corpo do oponente, causando uma explosão. No entanto, se cultivado até o auge, pode atingir 9 forças do trovão, penetrando no corpo do oponente causando 9 explosões de energia vital. Vendo isso, fechei animadamente a página do sistema e fechei lentamente os olhos, compreendendo o método de cultivo dessa habilidade em minha mente. O javali de presas de ferro, vendo que eu não o levava a sério, gritou e correu em minha direção novamente loucamente. Uma leve risada soou, abri lentamente os olhos e fiquei parado no lugar abruptamente. Abaixei os braços. O javali de presas de ferro me viu parar de repente, olhando diretamente para a besta feroz que se aproximava. Um brilho roxo brilhou em meus olhos e rachaduras apareceram no chão sob meus pés. Enfrentando o javali de presas de ferro que se aproximava, gritei em voz baixa, 9 reinos do trovão, 3 reinos e então lancei o punho instantaneamente. Colidindo com a cabeça da besta feroz, o enorme corpo da besta feroz parou abruptamente, e ao mesmo tempo toda a metade traseira do corpo foi suspensa e levantada.
Meu corpo permaneceu imóvel, como uma coluna de concreto cravada na terra. Apenas observe o javali de ferro voando para fora ao mesmo tempo. 3 sons consecutivos soaram dentro do corpo e ele ficou instantaneamente silencioso ao cair no chão, matando uma besta feroz de nível superior, recebendo 100 pontos. Ao ouvir isso, cocei a cabeça. Não deveria ser assim. Apenas 100 pontos? Então me transformei em um borrão e corri para as profundezas. Não posso perder mais tempo. Caso contrário, não conseguirei pegar a classificação. O sol está se pondo e resta apenas 1 hora para o exame do meio-dia. Depois de lançar outra besta feroz com um punho contendo a força do trovão, tirei a poeira das minhas roupas e revelei um sorriso. Faltam 30.000 pontos para eu alcançar 1 milhão. Observando o sol que se põe, minha figura se moveu rapidamente mais uma vez. Sob a influência da energia vital, há uma poderosa besta feroz a 100 metros de distância. Se tudo correr como esperado, essa deve ser a besta feroz mais aterrorizante da arena de testes, a única besta feroz de nível avançado. Em seguida, gastei quase meia hora. E também lidei com centenas de bestas ferozes no caminho, na desolada pequena cidade de bestas ferozes. Já cheguei à parte mais profunda da pequena cidade. Caminhando nas estradas escuras, quase não consigo ver nenhuma besta feroz. A verdade pode ser apenas uma. Isso ocorre porque a existência daquela besta feroz aterrorizante faz com que as outras bestas ferozes nem ousava pisar aqui. Depois de procurar por toda parte, ainda não consegui encontrar o rastro daquela fera. Mas eu realmente não me importo muito. Meus pontos atuais já estão firmemente no primeiro lugar. Embora os pontos de Lian, que está em segundo lugar, já tenham chegado a 910.000, é impossível me alcançar. Afinal, em 20 minutos, é impossível caçar feras e obter 70.000 pontos. Caminhando na estrada um pouco impotente. Onde diabos essa fera maldita está escondida? Então dei um tapinha na bunda e encontrei um banquinho de pedra para sentar e abri o painel. Hospedeiro Shenfan, 18 anos, habilidade 9 Proibições do Trovão, introdução, mais 970.000 pontos. A loja de pontos foi aberta. Os pontos realmente aumentaram para 970.000. Que aterrorizante! Então meus olhos se voltaram para a habilidade. Aquele sinal de mais parece poder ser clicado. Imediatamente fiquei interessado, afinal, depois de tanto massacre e aplicação. Sempre foi difícil romper a 4ª camada do Reino do Trovão das 9 camadas. Imediatamente toquei naquele sinal de mais e uma moldura azul apareceu instantaneamente na minha frente. A proficiência em habilidades do Reino do Trovão das 9 camadas aumentou. Dica: 1000 pontos são o ponto de partida. Por favor, insira os pontos. Olhei para meus quase 1 milhão de pontos e me senti revigorado. Simplesmente usei 100.000 pontos para testar a água primeiro. 100.000 pontos foram usados para obter 10 meses de tempo de prática. Como resultado, a proficiência das 9 proibições do trovão está aumentando. A compreensão e extração das 9 proibições do trovão após 10 meses estão em andamento. A compreensão e extração de 10 meses foram concluídas. Assim que as palavras foram ditas, de repente, uma vasta quantidade de informações penetrou em meu cérebro, e senti que minha proficiência nas 9 proibições do trovão estava ficando cada vez mais clara. Você dominou perfeitamente a 7ª camada das 9 proibições do trovão. A razão pela qual você não consegue progredir é porque seu reino não é alto o suficiente. Restam 870.000 pontos. Abri meus olhos de repente e senti. Eu não esperava que os pontos não só pudessem comprar itens, mas também deduzir a proficiência das habilidades. Se for esse o caso, eu não terei que me preocupar em morder mais do que posso mastigar no futuro. Contanto que eu pratique uma habilidade, posso usar pontos para realizar a dedução da proficiência imediatamente. Uma explosão de excitação indescritível jorrou das profundezas do meu coração. Eu não pude deixar de me levantar. Eu gritei para a cidade abandonada e desolada. Eu realmente quero lutar, fera maldita. Saia logo. Os altos escalões na barraca militar ouviram meu grito. Eu senti que estava sem palavras. Song Ruoi riu levemente com desdém. Esse garotinho não sabe o quão alto é o céu e o quão espessa é a terra. Se a fera realmente sair, eu me pergunto se ele ficará assustado. Kim Junho, que estava ao lado, estava prestes a dizer algo quando, de repente olhou para a tela, animado. A fera está vindo. Ouvindo as palavras de Kim Junho, todos ficaram tensos. Todos os seus olhos se voltaram solenemente para a tela. Na praça desolada,
De repente, uma enorme sombra negra caiu pesadamente, e o rugido soou como um trovão rolando na névoa da manhã. Ao ver isso, levantei-me lentamente. Revelando intenção de lutar, esperei tanto tempo, finalmente você chegou. Uma brisa fresca soprou, e a aparência da fera feroz foi completamente revelada. Minhas pupilas encolheram repentinamente. Exclamando, besta feroz de terceiro nível avançado, macaco prateado de costas douradas, esta aterrorizante besta símia, com pelos dourados nas costas e garras prateadas, está entre os primeiros da espécie de feras ferozes avançadas. Eu observei esta fera feroz vigilantemente, o aterrorizante trovão divino dos 9 céus invadiu loucamente minha carne e ossos. Kim Jun olhou fixamente para a tela, este garoto está louco, ele ainda não corre. A voz calma de Song Huayun ao lado soou, não se preocupe, aquela rede eletromagnética é suficiente para resistir ao ataque de uma fera feroz de nível 5 avançado, mas a premissa é que ele possa abrir calmamente o interruptor da rede eletromagnética. Neste momento, Kim Jun de repente descobriu que minha mão fez um movimento no vídeo, ele parece estar prestes a pressionar o interruptor da rede eletromagnética. Mas logo, todos ficaram estupefatos ao ver na tela do drone inteligente. Eu não estava pressionando o interruptor da rede eletromagnética, mas me preparando para atacar diretamente o macaco prateado de costas douradas. Reino do Trovão Novuplo, quinto reino, uma sombra negra apareceu de repente no lado esquerdo do macaco prateado de costas douradas. Então, o punho atingiu seu enorme corpo. O que me chocou foi: o macaco prateado de costas douradas realmente reagiu, seu corpo girou estranhamente e ele levantou seu enorme punho e atacou-me. Ao ver isso, meus olhos estavam cheios de intenção louca, e o punho que eu dei voou para fora ainda mais rápido. Apenas veja 2 punhos, um grande e um pequeno. Colidiram em um instante, um vendaval soprou e todas as folhas secas em um raio de 10 metros foram lançadas para o ar. Com um estalo, o chão sob os pés do macaco prateado de costas douradas se estilhaçou instantaneamente, e minha expressão mudou. Toda a pessoa voou para fora diretamente. Enxuguei o sangue do canto da minha boca e sorri, dizendo que esse tipo de colisão de força é tão legal. O macaco prateado de costas douradas bateu no peito com as 2 garras e soltou um grito louco, como se estivesse dizendo que eu sou o verdadeiro rei aqui. Ao ver isso, eu sorri levemente, levantei a palma da mão e apertei com força. Exploda para mim. Em um instante, o macaco prateado de costas douradas, que estava uivando, de repente baixou o braço dolorosamente. Bang bang bang, 5 explosões soaram em um instante, e o sangue espirrou. Os ossos brancos foram revelados, e uma voz dolorosa foi emitida da boca sangrenta do macaco prateado de costas douradas. Suas pupilas vermelhas como sangue estavam fixamente fixas em mim, as pernas do macaco prateado de costas douradas dobraram-se e o chão sob seus pés afundou instantaneamente. O enorme corpo saltou diretamente para o ar e bateu pesadamente na minha direção. Eu também não me atrevi a ser descuidado e imediatamente coloquei meu ki e sangue em ação, levando a velocidade ao extremo. Ao mesmo tempo, o enorme corpo de Jinbei e Niuan caiu pesadamente no chão. A poeira espirrou e uma cratera profunda apareceu. De repente, um trovão estrondoso veio do alto. Besta, calha a boca e coma meu 9º reino do trovão. A sombra negra do 7º reino brilhou, e minha figura bateu pesadamente em Jinbei e Niuan. Jinbei e Niuan na cratera levantou a cabeça. Ele soltou um rugido para o céu. O instinto de sobrevivência o fez socar rapidamente. Os 2 socos colidiram novamente. Mas desta vez, com toda a minha força, o punho de Jinbei e Niuan foi quebrado diretamente, seguido pelo meu punho aterrorizante. No momento em que atingiu a testa desta besta feroz, depois que a força do trovão penetrou em seu cérebro, recuei rapidamente para cima da cratera. Cai na praça, olhando para o assassino que caiu na cratera lutando para se levantar, não hesitei nem um pouco. Apertou o punho violentamente. Apenas alguns sons fracos e abafados vieram debaixo da cratera. Mas não há nenhum relaxamento no meu rosto porque o som do prompt de matar a besta ainda não tocou. Um som explosivo veio debaixo da cratera. A enorme sombra negra saltou novamente. A cabeça de Jinbei e Niuan agora tinha uma cratera profunda e uma grande quantidade de sangue estava fluindo para fora. Todo o meu corpo ficou tenso e o trovão divino dos 9 céus em meu corpo funcionou lentamente. Isso não pode te matar. Então os olhos escuros também se tornaram preto-púrpura. Nesse caso, experimente o 9º reino do trovão através do trovão divino dos 9 céus. Minha figura desapareceu instantaneamente. Desta vez, a velocidade e o poder foram levados ao extremo.
O punho com o poder do trovão divino dos nove céus voou Jinbei e Niuan para fora com um estrondo. Ele atingiu diretamente o prédio abandonado e caiu sob as ruínas. Matar uma besta na área avançada de terceira ordem recebe 300 pontos. Só depois de ouvir o som do sistema percebi que havia relaxado completamente meu estado tenso. Ufa, finalmente resolvido. Olhando para o pôr do sol distante, sorri levemente e rapidamente verifiquei quantos pontos obtive no exame de artes marciais. Mas quando vi meus pontos, fiquei instantaneamente pasmo. Shen Fan, pontos do exame de artes marciais 990 mil. Eu não esperava que matar esta besta realmente adicionasse 10 mil pontos. Antes, mesmo se eu matasse uma besta avançada de segunda ordem, mas matar esta besta avançada de terceira ordem realmente adicionou 10 mil pontos diretamente. Será que as pessoas responsáveis pelo exame de artes marciais nunca pensaram que algum aluno seria capaz de matar a besta mais profunda? E eu fui capaz de matar desta vez apenas por ser corajoso. Pensando nisso, eu não pude deixar de rir alto para o céu. Hahaha, suportei humilhação por 18 anos. Finalmente chegou a minha era. Nesse momento, o drone no alto de repente emitiu um estrondo de transmissão. O tempo acabou, o exame do meio-dia terminou, todos os alunos devem retornar imediatamente para a área aberta para se reunir. Eu suavemente sacudi a poeira das minhas roupas. Então me afastei, olhando para o céu cheio de nuvens vermelhas à distância, preguiçosamente me espreguiçando. Nesse momento, de repente senti uma rica força medicinal se espalhando do meu corpo. Olhei para dentro do meu mar de Qi. Descobri que era a pílula de sangue desolada de 9º grau, que estava liberando uma rica força medicinal. Não é à toa que lutei o dia todo. Não senti fadiga nem fome. Acontece que foi por causa dela. Olhando para a pílula de 9º grau dentro do mar de Qi. Não preciso mais me preocupar com a falta de suplemento de Qi e sangue. Com essa taxa de perda, estimo que ainda posso aguentar por um bom tempo. Saindo alegremente da câmara interna, Shen Fan moveu seu corpo. Sua figura instantaneamente se transformou em um borrão. Comecei a correr rapidamente. O vento uivava em meus ouvidos. Shen Fan não pôde deixar de uivar, ou eu. Essa sensação é simplesmente incrível. Nesse momento, um alarme soou no alto. Um candidato está sendo atacado por um ninho de feras. Todos os candidatos que ainda estão no círculo interno, prestem atenção. Sigam imediatamente o drone inteligente brilhante. Participem da operação de resgate. Os candidatos que participarem do resgate desta vez ainda acumularão 5 pontos de teste por matar feras. Vendo isso, de repente percebi que ainda posso continuar ganhando 5 pontos de teste. Desta vez, definitivamente posso ultrapassar 1 milhão. Olhando para o drone brilhante, eu imediatamente o persegui. No outro lado, na pequena cidade das feras, Liu Huyan e os outros 3 que estavam se preparando para partir alguns minutos atrás, foram repentinamente cercados por mais de 1000 feras. Entre os 3, a mais forte, Liu Huyan, está apenas no primeiro nível do reino da quebra do espelho. Os 3 simplesmente não têm forças para lutar. Sob a bênção das habilidades de suporte de Liu Huyan, eles fugiram o tempo todo, mas no final ainda foram cercados. Feras pulavam dos prédios altos ao lado. Os 3 cercados na pequena cidade olhavam desesperadamente para o grupo de feras ao redor. As 2 garotas olharam para Liu Huyan uma após a outra, aterrorizadas. Engolindo em seco, Liu Huyan, o que devemos fazer agora? Liu Huyan olhou friamente, calmamente disse, liguem a rede eletromagnética e aguardem o resgate. Ouvindo as palavras de Liu Huyan, os 2 perceberam. Depois que os 3 pressionaram os interruptores em suas mochilas, só viram uma rede eletromagnética azul envolvendo os 3. Embora a aterrorizante rede eletromagnética estivesse emitindo uma corrente feroz, o grupo de feras não parecia querer partir. A fera mais próxima bateu violentamente na rede eletromagnética. Foi eletrocutada e lançada para fora instantaneamente. Mas os 3 não tiveram a chance de respirar. As feras ao redor avançaram loucamente. Enfrentando a investida implacável das feras, a energia também está se dissipando rapidamente. E assim, em menos de 5 minutos, seremos invadidos, quando uma garota de repente aponta para um lugar não muito longe, com esperança em seus olhos. Ela disse, olhem, parece que alguém está vindo. Os 3 olham abruptamente, mas descobrem que as pessoas que vieram não são do distrito militar, mas alguns candidatos. Assim que algumas pessoas correm para o resgate. Essa área é instantaneamente atacada por centenas de feras, tornando impossível o resgate. Mas, nesse momento, aparece uma pessoa empunhando uma lança de batalha.
Shen Feng mata várias feras de nível comum com uma lança. Depois de feras de nível 9, ele imediatamente leva vários outros alunos que vieram para o resgate e se esconde. Por que tantas feras estão reunidas? Quando Shen Feng estava prestes a abandonar os pontos e se virar para sair, ele viu uma delas. É ela, Liu Huyan. Se ele puder conquistar o coração dela e se casar, seria de grande ajuda para a família Shen. Imediatamente, Shen Feng decidiu ficar e esperar uma oportunidade. Em pouco tempo, mais e mais candidatos se reuniram. Mas eles ficaram chocados depois de ver esta situação. Os candidatos que podem vir aqui agora são basicamente os 100 melhores alunos da lista de pontos. Eles pensaram que poderiam vir aqui para matar mais feras e obter alguns pontos, mas assim que chegaram à borda, todos ficaram estupefatos. O rugido de milhares de feras era muito assustador. Todos por um momento. Todos pararam no prédio abandonado escondido, sem ousar correr para cima precipitadamente. De repente, Liu Huyan descobriu algo estranho. Essas feras estão de olho neles para atacar, mas não perseguem outros candidatos. Outra garota. Nesse momento, ela já estava sentada no chão, assustada. No momento em que todos estavam desesperados, de repente o céu desapareceu. O céu originalmente vermelho de repente escureceu, e trovões aterrorizantes soaram das nuvens, como se fosse chover. Mas ninguém se importa com isso agora, alguém está vindo. Todos olham abruptamente. Apenas veem uma sombra negra, pulando do alto do prédio abandonado, aquela velocidade aterrorizante com luz roxa. Parece que o espaço tremeu. A sombra negra caiu de uma altura e caiu pesadamente no chão. Todos foram lançados para fora por uma explosão de energia de sangue violenta. Poeira espirra. Liu Huyan. Os três olham chocados para a figura à sua frente. Uma brisa sopra e as pupilas de Liu Huyan se contraem abruptamente. É você? Eu balancei a cabeça, meus olhos escuros, através da rede eletromagnética quebrada, olhei para os três. Este lugar não é adequado para ficar por muito tempo, vamos embora rápido. Olhando para as feras que estão cercando novamente, eu agi instantaneamente. Eu abrirei o caminho, vocês me seguem. Ouvindo a voz vindo do vento, Liu Huyan rapidamente a seguiu. As outras duas garotas atordoadas também reagiram imediatamente. Seguindo de perto ao lado dela, eu avancei como um tigre feroz, jogando todos os animais ferozes que se aproximavam para longe com um soco. Observando Shen Fan abrindo caminho na frente, os olhos de Liu Huyan brilharam com choque. Mas Liu Huyan não era uma mulher sem cérebro. Apesar de eu ser forte, ela não podia ficar parada sem fazer nada, apenas observando. De repente, um halo de luz verde azulado emanou de seu corpo e voou para o meu pulso, enquanto eu estava resistindo aos animais ferozes. De repente, senti um aumento de força e até meu corpo ficou mais leve. Olhei para trás para Liu Huyan. Entendi instantaneamente. Este é o poder de suporte do talento de nível S? Realmente aterrorizante. Minha velocidade, com o bônus da habilidade de Liu Huyan, ficou ainda mais rápida, apenas vendo uma sombra negra. Esta besta foi arremessada para trás uma após a outra. Essa cena deixou todos os outros candidatos chocados e sem palavras. Com o passar do tempo, logo reuni todos os alunos que estavam presos. Mas, enfrentando um grupo denso de animais ferozes, era impossível para mim levá-los embora. Naquele momento, aterrorizantes grupos de bestas já estavam correndo de todas as direções novamente. No momento em que os grupos de animais ferozes atacaram, todos entraram em pânico, olhando para os grupos de bestas que vinham de todas as direções. Meus olhos escuros brilharam com uma luz roxa. As pessoas do resgate ainda não vão agir? Querem ver até onde podemos ir? Sendo assim, então farei como desejam. Talvez não houvesse necessidade de se esconder. Já que tenho a intenção de caminhar em direção ao topo, sempre terei que mostrar algumas habilidades. No outro lado, na tenda militar, Qin Junho e os três diretores se levantaram abruptamente. Coronel Song, mande as pessoas agirem rapidamente. Desta vez, até Song Huoyun ficou tensa. Ele já estava se preparando para deixar o pessoal da área militar agir. Mas, no momento em que Song Huoyun estava prestes a enviar a notificação, apenas olhe para a imagem transmitida na tela. Entre as pessoas enterradas pelo grupo de bestas, de repente brilhou uma aterrorizante luz roxa de trovão. No meio das nuvens escuras, um estrondo ensurdecedor de trovão explodiu simultaneamente, seguido de perto por um raio divino roxo, grosso como uma jiboia gigante, caiu estrondosamente das nuvens escuras. A velocidade dos animais ferozes era rápida. Mas não importa o quão rápidos fossem, eles não eram mais rápidos que um raio.
Uma voz grave soou do meio do grupo de bestas. Explosão do trovão divino dos 9 céus. Comigo como centro, a área dentro de um raio de 20 metros foi instantaneamente submersa por raios roxos. Sejam animais ferozes ou edifícios abandonados, todos foram submersos no oceano de raios roxos. Meu corpo emanava arcos de raios roxos. Lentamente, virei a cabeça para olhar para todos. Afinal, era a primeira vez que usava toda a força do trovão divino dos 9 céus. É melhor que não aconteça nada de inesperado. Assim que me virei, o que me fez querer rir e chorar foi: todas aquelas pessoas já haviam desmaiado no chão, mas não corriam perigo de vida. O som das notificações do sistema também estava vindo freneticamente. Matar uma besta feroz de nível 9 comum, ganha 90 pontos. Matar uma besta feroz avançada de nível 1, ganha 100 pontos. Ergui minhas pupilas roxas. Olhando para o purgatório de raios diante de mim como um deus do trovão, bestas ferozes em um raio de 20 metros caíram no chão com convulsões sob o bombardeio do raio roxo. Logo perderam a vida, mas as pessoas do resgate parecem ter chegado. Atualmente, a força ainda é muito fraca. Se for exposto muito cedo, temo que nem mesmo haja capacidade de se proteger. Depois de atingir o reino de Shenshan, a introspecção pode ser feita sem reservas. Com esse pensamento, retirei imediatamente o trovão divino dos 9 céus. Disperso o raio roxo do meu corpo, fecho os olhos e deito no chão. 1 minuto antes, dentro da barraca militar, no momento em que o trovão soou, toda a tela ficou preta, e as 5 pessoas não conseguiam mais ver nada. Song Huoyun imediatamente fez com que o pessoal da área militar iniciasse a ação. Mas o sinal foi cortado e ninguém respondeu. Diante dessa situação repentina, Song Huoyun não conseguiu mais ficar sentada, levantou-se abruptamente e levou Qin Junyin imediatamente para a cena. Com uma aura de sangue terrível, deixaram suas figuras e invadiram a pequena cidade de bestas ferozes. Quando chegaram ao local do incidente, pararam abruptamente. As pupilas de Song Huoyun e Qin Junyin encolheram abruptamente. Olhando para esta cena chocados, só se vê na área da frente um rio de trovões roxos. Todas as bestas ferozes caíram neste mar de trovões roxos violentos. Depois que chegaram ao local onde os candidatos estavam inconscientes, eles se sentiram aliviados. Qin Junyin enxugou o suor frio e olhou para Song Huoyun e disse: felizmente, eles estão apenas inconscientes e não correm perigo de vida. Os olhos de Song Huoyun olharam estranhamente para o chão. Shen Fan, que havia caído em coma, disse suavemente: envie alguém para levá-los ao consultório médico. Chegou a este ponto. O exame marcial também chegou ao fim completamente. Algumas horas depois, eu abri meus olhos lentamente na enfermaria. Nesse momento, uma voz veio: você acordou. Sentei-me apoiando meu corpo. Olhei e era aquele Major Qin Junyin. Pequeno, você se lembra do que aconteceu antes? Ouvindo as palavras da outra parte, adivinhei alguma coisa. Fingindo estar confuso, eu disse: oficial, eu só vi uma luz ofuscante na época. E então desmaiei. Qin Junyin olhou para mim com um olhar confuso e disse: a Capitã Song está procurando por você. Venha comigo. Imediatamente o segui até um espaço aberto na área militar, olhando de longe. Song Huoyun, com sua figura orgulhosa, estava de braços cruzados ali. Song Huoyun olhou para mim à sua frente. Perguntou diretamente: diga, foi você quem causou o relâmpago agora? Ao ouvir isso, fiquei com uma expressão de dúvida. Será que ela não viu nas imagens do drone? Já que é assim, então vamos esconder mais um pouco. Afinal, o talento de nível SSS é muito chocante. Song Huoyun piscou os olhos e disse, olhando para mim: mostre sua habilidade. Ao ver isso, mantive minha expressão inalterada e estendi meus dedos. Arcos de eletricidade roxa brilharam de repente. Qin Junyin olhou para a eletricidade roxa dançando em minha mão e perguntou: este é o seu talento de nível F? Por que sinto que não é? Sabendo que não poderia esconder completamente, respondi: costumava ser de nível F. Mas agora parece ter ficado um pouco mais forte. Fui atingido por um raio há alguns dias e então fiquei mais forte. Depois de ouvir isso, Song Huoyun e Qin Junyin ficaram ambos atordoados por um momento. O quê? Atingido por um raio? E então ficou mais forte? De repente, lembrei-me da cena na cidade de Tianyu há algum tempo. Você está dizendo que a forte chuva e as nuvens de tempestade de algum tempo atrás. No entanto, eu também respondi sem esconder: sim. Naquele dia, não sei porquê, o céu de repente ficou escuro. E então caiu um raio, que me atingiu por acaso. Na época,
Quase pensei que ia morrer. Song Huoyun olhou para mim com seus belos olhos brilhando e disse, tudo bem, volte primeiro. Seus resultados de avaliação desta vez contam. Os pontos chegaram a 1,18 milhão. Em breve, os professores de admissão especial da Universidade de Artes Marciais devem chegar. Volte e prepare-se. Em seguida, ele acrescentou, a propósito, você já ouviu falar do campo de treinamento de elite? Eu balancei a cabeça levemente e disse, ouvi falar um pouco de outros alunos. Song Huoyun estendeu a mão e entregou uma carta. Este é o endereço. Vá para o local na carta em uma semana. Recebi a carta entregue por Song Huoyun. Eu respondi, sim, obrigado, comandante Song. Então fui levado de volta para casa. No cortiço dilapidado, abri o painel da loja de pontos. Afinal, os pontos atuais atingiram mais de 1 milhão. É preciso conseguir algo bom para se preparar totalmente para o campo de treinamento de elite. Quanto às armas, sinto que preciso conseguir uma. Afinal, o martelo relâmpago dos 9 céus de nível celestial é muito chamativo quando é retirado. Afinal, um monstro tão aterrorizante pode atrair o olhar de um forte maligno. Então, posso conseguir uma arma de nível inferior para usar primeiro. Folheando página após página, logo vi uma boa arma de nível profundo, a lâmina larga do trovão. Preço, 780 mil pontos. Ao ver isso, fiquei um pouco atordoado. 780 mil pontos. Mas o nível intermediário realmente não se compara ao nível básico. Comprei e olhei para o espadão que recebi. Fui instantaneamente atraído, vendo que a lâmina do espadão de trovão era larga e pesada, exalando uma aura dominadora e afiada. Então abri a página da loja novamente e selecionei uma habilidade de esgrima, corte de 3 cordas de arco de trovão, qualidade Chuan de nível baixo, descrição. A esgrima está interligada, e 3 golpes podem ser desferidos em 1 segundo, derrotando o inimigo no invisível. O preço é de 100 mil pontos, então usei diretamente 100 mil pontos para comprar este conjunto de habilidades de esgrima. Então, habilmente recebi o cristal de memória da habilidade de esgrima, e inúmeros conhecimentos vastos instantaneamente se fundiram em minha mente. Desta vez, levei menos de 2 horas, e eu já compreendi completamente esta habilidade de esgrima, seguindo de perto. Eu cliquei no sinal de mais atrás da habilidade de nível baixo Chuan e usei diretamente os últimos 100 mil pontos restantes. Uma vasta informação penetrou em minha mente e corpo, e depois de alguns minutos, abri lentamente minhas pupilas. Uma luz dourada brilhou nas pupilas escuras, e quando olhei para os pontos no painel, um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Os pontos que eu acumulei arduamente se esgotaram em poucos minutos, e o campo de treinamento de elite só começará em uma semana. Nesse momento, o toque do meu celular tocou de repente, e eu olhei para um número desconhecido. Atendi o telefone e uma voz familiar de garota veio do telefone. Alô, é o aluno Shen Fan. Ouvindo a voz, lembrei que era a aluna Liu Huyan, então respondi, sou eu. Você é a aluna Liu Huyan. Eu disse suavemente, eu sou Liu Huyan, aquele. Você está livre esta noite? Meu pai disse para você vir à minha casa como convidado esta noite, perguntando se você está disposto a dar uma olhada. Ouvindo isso, fiquei subitamente atordoado. O pai de Liu Huyan? Esse cara não é o chefe das 5 divisões da cidade de Tianyuan? Hesitei um pouco. Eu também não recusei, afinal, não há nada de ruim em conhecer uma figura tão importante, talvez eu possa aprender algum conhecimento. Então respondi, sem problemas. Depois de desligar o telefone, a mensagem de Liu Huyan foi enviada rapidamente. Distrito da primeira mansão de Tianyuan, horário de deslocamento às 19 horas. A primeira mansão de Tianyuan. Esse é o bairro de casas mais famoso. Ouvi dizer que a força de Liu Langtao já atingiu o reino de Jian. Ele é o homem mais forte da cidade de Tianyuan, e até mesmo está entre os melhores do país. Eu coloquei meu celular no bolso. Olhei para o céu claro lá fora, ainda era cedo. Em que nível ele havia chegado? Então, aproveitei para ir a um centro de artes marciais para fazer um teste de poder de combate. Em seguida, fui à filial da Associação de Artes Marciais para obter uma licença de caçador. Isso também é para facilitar a saída da cidade para coletar pontos no futuro. Quase às 19 horas, cheguei ao bairro de casas da primeira mansão de Tianyuan. Sob a liderança de Liu Huyan, os dois caminharam lado a lado para dentro deste portão solene, Liu Huyan olhando para o jovem talentoso ao seu lado, lembrando-se das costas retas que a protegiam antes. Sob aquele rosto calmo e bonito, seu coração batia como um cervo. Aluno Shen, você é muito pontual.
Ouvindo as palavras dos membros da minha família ao meu lado, eu sorri e balancei a cabeça, dizendo, sim. Só não sei o que seu pai queria comigo. Liu Huyan jogou suavemente o cabelo ao redor da orelha e disse, não é nada demais. Meu pai só disse que queria te ver, afinal, meu pai se importa muito com o fato de você ter me salvado. Eu balancei a cabeça levemente, sem adivinhar muito, e segui Liu Huyan o caminho todo. Liu Huyan me viu um pouco nervoso depois de entrar na casa e riu levemente. Meu pai ainda está cozinhando, sente-se primeiro. Depois de ser puxado por Liu Huyan para um assento ao lado da mesa de jantar, ela correu para a cozinha,